sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. Eu quero compartilhar com a igreja essa palavra, o poder do sofrimento. Sabe o que é engraçado, irmãos? É que eu, como pastor, eu acabo que, mais do que a maioria das pessoas, tendo uma certa sensibilidade maior, até pela minha função. Sempre estou conversando com as pessoas, sempre estou atendendo, sempre estou orando, sempre estou orientando. Isso me faz ter uma percepção maior das coisas da vida, uma percepção maior das atitudes das pessoas. E eu tenho observado, e eu acho que é Deus que tem me feito observar. Por exemplo, quando eu falo de sofrimento, eu tenho conhecido pessoas sábias, muito sábias, pessoas muito felizes. Eu tenho conhecido pessoas realizadas. Mas, quando eu começo a conversar com aquela pessoa, ou com estas pessoas, eu consigo identificar que essas pessoas têm uma história de vida. Todos nós temos. Mas a maioria das pessoas sábias, pessoas felizes, pessoas idôneas, quando eu começo a ouvir a história dessas pessoas, eu percebo que essas pessoas têm uma história de muito sofrimento, pelo menos a maioria. Pessoas que chegam para mim para contar as suas conquistas. Se eu começar a puxar um pouquinho lá para trás da vida dessa pessoa, eu vou ver que essa pessoa tem muito para contar de sofrimento. Pessoas que tiveram infâncias difíceis, pessoas que tiveram um crescimento muito complicado, pessoas até que enfrentaram enfermidades na infância, pessoas que passaram fome, pessoas que passaram dificuldades financeiras. Sempre podemos encontrar na história de vida, mesmo de pessoas muito sábias, pessoas muito felizes, histórias tristes e histórias de sofrimento. Mas sabe o que é interessante? É que às vezes nós conversamos com algumas pessoas, pessoas amargas, pessoas infelizes, pessoas tristes, pessoas murmuradoras, pessoas que só reclamam da vida. E se eu vou conversar, ou se você vai conversar, você vai ver que essa pessoa também tem uma história de vida e também tem uma história de muito sofrimento. Aí, quando eu faço esse tipo de análise, eu tenho que me perguntar: é o sofrimento que produz isso? Ou são as escolhas que produz isso? Esse amargor, essa tristeza, essa infelicidade. Porque nós conhecemos pessoas felizes, realizadas, pessoas que hoje podem até ajudar outras, mas que se você for buscar um pouco na história dessa pessoa, passou por muita dificuldade. Mas também você pode conhecer pessoas que só têm derrota para contar.
só tem tristezas para contar da sua vida. E você vai buscar um pouco na história dessa pessoa e ver que também tem muito sofrimento. Sabe como eu analiso isso, irmãos? Que o sofrimento, ele tem um poder muito grande. É por isso que o apóstolo Tiago, ele diz assim: olha, vocês que passam por provações, tenham alegria. Eu acho interessante que Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Então, irmãos, eu vejo algumas pessoas tentando justificar uma vida errada, tentando justificar uma vida triste. Por exemplo, eu vejo pessoas tentando justificar: ah, rapaz, aquele garoto ali, olha, foi para as drogas porque teve uma vida muito difícil. Aquela pessoa ali entrou pelo caminho do alcoolismo porque teve uma infância muito complicada. Aquela pessoa ali não conseguiu se formar e hoje tem uma vida financeira muito complicada porque não teve oportunidade de estudar numa escola boa. É interessante como as pessoas tentam justificar algo que deu errado na vida de alguém por causa do sofrimento. E eu não posso concordar com isso, irmãos, porque senão a palavra do Senhor estaria errada. Eu não posso querer justificar coisas que deram errada na vida de alguém pelo sofrimento. Ah, fulano não se deu bem na vida porque teve uma vida muito sofrida. Mas eu também conheço pessoas que se deram muito bem na vida, tendo uma vida sofrida também. Nós vemos a história de grandes empresários que hoje podem contar: olha, para eu chegar até aqui foi difícil. Eu comecei engraxando sapato, eu comecei vendendo laranja, eu comecei vendendo sapato na feira, e hoje essa pessoa é realizada. Então eu não posso concordar quando alguém quer justificar algo que deu errado na vida por causa do sofrimento. Porque Tiago está dizendo que precisamos ter grande alegria quando passamos por tribulações. Então eu posso definir o seguinte: que o sofrimento não é o que define. Guarde isso no seu coração. O sofrimento não é o que define o que você vai ser. Mas sabe o que define? As escolhas que você faz após o sofrimento. E eu tenho nessa noite algumas coisas para compartilhar com a igreja sobre o sofrimento. Irmãos, ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por provação. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer sofrer e passar por provação, pode levantar a mão. Se levantar, eu chamo na frente para orar. Deve estar alguma coisa errada com essa pessoa, né? Ninguém quer passar por provação. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por adversidade. Agora precisamos entender que a adversidade, a tribulação, o sofrimento, as dificuldades, elas são necessárias. Nós só amadurecemos através delas. Então, assim como eu conheço pessoas realizadas, felizes, sábias, pessoas que podem dizer: olha, hoje eu tenho uma vida completa. Eu posso conversar com essa pessoa e ouvir uma triste história de vida, de muito sofrimento. E essa pessoa hoje é feliz. Como também eu posso sentar com alguém e ouvir reclamação do início da conversa até o final. E essa pessoa dizer: mas minha vida foi muito sofrida, pastor. Será que foi o sofrimento que produziu essa tristeza interminável nessa pessoa? Eu tenho algumas coisas para aprender com a igreja nessa noite. E o primeiro é esse: não é o fato de sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou pior, mas aquilo que fazemos após o sofrimento. Olha, rapaz, fulano deu para o que não presta, mas também, né, rapaz,
nasceu naquele meio tão ruim. Olha quem foi o pai dele, olha quem foi a mãe dele, né? O ambiente que ele viveu foi um ambiente muito complicado. Eu acho que por isso que a vida dele não deu certo. Mas sabe o que é interessante? Você pode ir na mesma comunidade, você pode ir na mesma rua, você pode ir na mesma família, e você vai ver pessoas que superaram aquilo. Você vai ver pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades e conseguiram ser vencedoras. Então não foi o sofrimento. Sempre que eu ministro essa palavra, eu lembro que muitos amigos meus que estudaram na mesma escola pública, amigos meus que brincavam na rua, como diz o palavreado de rua, de gol fechado. Alguns enveredaram pelas drogas, outros não estão nem mais entre nós. Mas eu conheço também muitos que se tornaram chefes de famílias, outros que se formaram, que fizeram graduação, que hoje estão tocando a vida e podendo dizer, olha, hoje eu tenho uma vida realizada. Então, irmãos, será que foi o ambiente que essa pessoa viveu? Será que foi o bairro? Quantas pessoas que estão dizendo, a minha vida é assim, porque eu tive uma vida complicada e a minha condição de vida não me ajudou, por isso as minhas escolhas. Está errado isso. Ninguém pode justificar as suas escolhas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Ninguém pode justificar as suas escolhas pelos sofrimentos. Ninguém. Jesus sofreu? Sofreu. Ele escolheu desistir? Não. Por isso que ele foi vitorioso. Quantas pessoas que estão dizendo hoje, pastor, na verdade eu não me formei, sabe? Eu só fiz até a 5ª série porque, sabe como é, né? Tive que começar cedo a trabalhar. Eu conheço um monte de gente que começou cedo a trabalhar e hoje é doutor. Eu lembro do exemplo do pastor Silmar Coelho, que hoje é tratado por muitos como o doutor Silmar Coelho. Pregador internacional. Não só pregador, como palestrante também. Não só pastor, como também exerce o seu doutorado. Mas quando ele começa a contar a sua história de vida, de uma infância muito sofrida, de necessidades. Será que esse homem não teve amigos que fizeram escolhas erradas? Claro que tem. Então, irmãos, não é o sofrimento. Não é o fato de alguém sofrer que vai dizer que essa pessoa vai ser melhor ou pior. Quantas vezes a gente quer justificar o resultado da vida de alguém pelo sofrimento que essa pessoa passou? A palavra de Deus não nos autoriza isso. A gente vê algumas pessoas que maldizem da vida. Você já conversou com alguém que é maldizente? A pessoa maldizente é aquela pessoa que só reclama de tudo e de Deus. E é interessante que essa pessoa quer justificar a sua reclamação pelo fato de ser uma pessoa sofrida, pelo fato de ter passado provações. É a primeira coisa que precisamos aprender. Não é o fato de alguém sofrer que vai dizer se essa pessoa vai ser melhor ou pior. Não é. Eu tenho certeza que se nessa noite eu começasse a tomar depoimento de cada um destes que estão aqui, eu começaria a ouvir coisas impressionantes, de tribulações, de sofrimentos, de angústias, de adversidades. Qual a escolha que vocês fizeram? Está nos pés do Senhor. Sabe algumas escolhas que alguns fizeram? Está nesse momento num bar, tentando fugir do problema através do álcool. E aí justifica, não, eu estou nessa vida por causa do meu sofrimento. Eu estou nessa vida porque a vida não sorriu para mim.
Na verdade, eu escolhi as drogas porque os meus pais sempre brigaram, se separaram cedo, e aí por isso, para fugir, eu escolhi as drogas. E quantas pessoas de famílias separadas que hoje têm as suas famílias felizes? Então não é um sofrimento, meu irmão. Precisamos entender que o poder do sofrimento, ele é muito grande. Agora a escolha, quem faz, sou eu e é você. Sabe por quê? Porque a dor, meu irmão, é uma força poderosa que nos empurra para uma determinada direção. Agora entenda, a direção, quem diz, somos nós. O sofrimento e a dor só faz isso, olha, te empurra. É assim que o sofrimento faz. O sofrimento nunca deixa ninguém parado no lugar. Pessoas que tiveram uma infância, uma juventude, uma adolescência sofrida, são pessoas que disseram, eu não quero mais continuar nessa situação. É interessante isso, irmãos. É interessante isso, pessoas que tiveram muito sofrimento na vida, escolheram, eu não quero mais continuar nessa situação. Aí a dor e o sofrimento empurrou essa pessoa para uma direção. Só que ela escolheu se ela quis ir por aqui ou por aqui. Essa pessoa que fez a escolha. Quantas pessoas que viveram numa família onde os pais só brigavam. Onde esse homem, essa mulher que hoje já tem uma família, viu sempre intrigas e brigas na sua família. E por ver isso disse, olha, eu quero sair dessa situação. E até saiu. Agora saiu para onde? Para tentar mudar a situação? Ou saiu para as drogas, para o alcoolismo? Quantos adolescentes que vieram de famílias conturbadas, e ao ver o pai um dia agredir sua mãe, ao ver um dia os irmãos se agredir, disseram, eu não quero viver essa situação, e saiu de casa. Saiu para quê? Para ir lutar, estudar e conquistar a sua vida? Ou saiu para degradar a sua vida? É assim, irmãos. A dor e o sofrimento impulsiona as pessoas para algum lugar. Agora, esse lugar, somos nós que determinamos. A dor e o sofrimento faz a gente subir de nível. Ou descer. Interessante, né? Faz a gente subir de nível ou descer. Em nome de Jesus. Se até hoje você pautou as suas escolhas por causa da adversidade e do sofrimento, Deus está te ensinando nessa noite que você tem nova oportunidade de escolher coisas melhores. Escolher coisas mais altruístas. E é interessante, sabe o quê? Que quando uma pessoa sofre muito na vida, ela exatamente vai chegando perto de pessoas que são seus semelhantes, são seus pares. Irmãos, por que é que jovens adolescentes entram nas drogas? Primeiro porque olha para dentro de casa e vê que ninguém está se importando mais com ele ou com ela. Depois olha e vê e percebe que não faz mais muita diferença naquela casa. Porque aquelas pessoas daquela família estão interessadas em outras coisas. E essa pessoa vai procurar pessoas que lhe acolham. Essa pessoa vai procurar pessoas que possam lhe dar atenção. Quantas vezes ouvi adolescentes que entraram nas drogas e disseram assim, olha, eu entrei porque eu queria atenção. E agora tem a atenção de um traficante, agora tem a atenção de alguém mais velho que está com segundas intenções e interesses. Isso que o sofrimento faz. Quantas pessoas que viveram uma relação difícil no casamento, viveram um casamento conturbado, e disseram assim, olha, eu preciso mudar essa situação. Como é que você muda essa situação? Separando. Como é que você muda essa situação? Fazendo e devolvendo do mesmo jeito que recebi.
Ah, eu sofri porque o meu marido me traiu, pois agora eu vou para a direção contrária e vou fazer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eu sofri muito. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu quero justificar o meu erro, a minha decisão de errar, por causa de uma adversidade que eu passei. Isso não tem base bíblica. O sofrimento é apenas a força que nos empurra. A direção, quem diz? Sou eu e é você. Diga para a pessoa do seu lado, escolha. Assim não, essa pessoa, se você disser assim, essa pessoa nunca vai escolher. Diga assim para ela, escolha a direção certa. Amém? A terceira coisa que eu quero que a gente aprenda é que nós não podemos escolher o tipo nem a intensidade do sofrimento. Seria muito bom, né? Ah não, Senhor, eu não quero muita aprovação não, eu só quero uma unha encravada. Quer unha encravada, eu vou ali no podólogo, ele ajeita e já fica bom. Seria tão bom se fosse assim, né, gente? A gente escolher o tipo e a intensidade de sofrimento. Senhor, se tiver que ter alguma enfermidade na minha vida, eu prefiro só ter uma dor de cabeça bem fraquinha. Esse tipo de sofrimento tá bom. Seria bom, né? Se fosse assim. A gente não pode escolher o tipo de sofrimento, nem a intensidade. Mas podemos escolher a direção que seguiremos. Seria tão fácil se as lutas que nós temos na nossa vida fossem todas optativas. Não, Senhor, esse tipo de sofrimento não, eu só quero esse aqui. Não é assim, meu irmão. Passar por essa provação não, Senhor, eu só quero nesse tipo e nessa intensidade. Oh, seria uma maravilha, né? Nós não temos essa chance. Sabe, para você chegar aqui, tudo que você passou, não foi você que escolheu. Você teve que passar. Foi ou não foi? Claro que foi. Agora, a direção tomada depois disso, aí foi escolha sua. Quantos garotos saíram daqui de Sergipe, em cima de um pau de arara, aos 12, 14 anos, e hoje nem existem mais? A gente tem aqui o irmão G. Foi para São Paulo em cima do pau de arara. A gente tem aqui o irmão Abel, que também foi na mesma situação. Hoje estão de volta à sua terra natal, aposentados, realizados em suas vidas. Agora vai perguntar a todas as famílias que um dia enviaram um garoto para São Paulo com a mesma idade. Muitos entraram no alcoolismo e depois nas drogas e por lá mesmo ficaram. Nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que vamos fazer depois de uma luta, de uma adversidade, Deus está esperando qual é a escolha que a gente vai tomar. Sabe, na faculdade, quando você tem que fazer uma prova, a prova é para todo mundo. O seu comportamento diante daquele teste, diante daquela avaliação, é escolha individual. Alguns escolhem estudar, fazer a prova e tirar uma nota boa. Outros escolhem passar a noite assistindo Big Brother. Olha que interessante. Os dois estão na mesma turma. Os dois no outro dia vão fazer a mesma prova. Um, diante dessa prova, escolhe, não, olha, em vez de assistir Big Brother, em vez de assistir a novela aí, antes do Big Brother, eu vou estudar. E começa a estudar. O outro não. O outro diz, amanhã tem prova, né? Mas sabe uma coisa, eu vou assistir Big Brother. E assiste Big Brother. Tenho certeza absoluta que o resultado dos dois será diferente. Diante de uma enfermidade que nós passamos, qual é a nossa atitude? A reclamação? Porque Deus não está olhando para a gente? Porque Deus está nos abandonando? Porque Deus não quer nem saber de mim? Eu vou passar por aquilo ali dizendo, olha, Deus vai me tirar disso aqui mais forte. Um dia desse mandaram para mim um e-mail, e era tipo algo animado. Um ratinho numa ratoeira, deitado de costas, com as duas patinhas assim no ferrinho da ratoeira desarmada e fazendo halterofilismo. Tinha uma frase assim,
aquilo que não me mata me fortalece. E o ratinho está lá, olha, ficando mais forte. Olha que coisa interessante. A ratoeira era uma provação naquele ratinho. Mas ele escolheu fazer halterofilismo. Aquilo que não me mata, me fortalece. Quantas vezes diante de uma provação, a gente prefere reclamar? Quantas vezes diante de uma doença, a gente prefere reclamar? Quantas vezes diante de uma situação problemática na família, a gente prefere gritar, a gente prefere se descabelar, a gente prefere xingar, a gente prefere perder a compostura, a gente prefere dizer coisas que depois vamos nos arrepender, a gente prefere um monte de coisa, menos escolher sair daquela situação, melhor. Eu sempre digo, irmãos, que quando alguém está passando por uma luta e por uma provação, essa pessoa já tem que juntar toda a sua força e energia para vencer aquela dificuldade. Precisamos entender que tudo na nossa vida ou é recuperação de energia ou é desgaste de energia. Vocês estão aí sentadinhos, né? E eu estou aqui falando. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou gastando energia. Eu já estou perdendo caloria aqui só de falar. Por isso que eu fico suando. Porque eu estou gastando energia. Pois quando nós estamos diante de uma adversidade, a gente tem que concentrar nossa mente em juntar energia para resolver aquela situação. Pois irmãos, tem pessoas que sabem disso e preferem fazer, sabe o quê? Além de juntar a energia para resolver a situação, ainda escolhe gastar energia para reclamar. Ainda escolhe gastar energia para xingar. Ainda escolhe gastar energia para afrontar os outros. Aí é trabalho dobrado. Eu tenho que agora concentrar a energia para resolver a situação e ainda para aguentar a minha reclamação. Uma palavra de Deus para você nessa noite: poupe a sua energia somente utilizando-a para resolver a situação. Ah, pastor, mas tem uma hora que dá um nervoso, sabe? Começa a subir assim um arrepio até o canto da cabeça. É assim mesmo, meu irmão. A escolha que você faz é exatamente nesse momento. A Bíblia diz que um dia estavam pressionando Saul. Samuel tinha combinado com ele, disse assim: ó, Saul, vai ter a batalha, você vá, junte os soldados, junte todo mundo no acampamento, estejam preparados para a batalha, não faça nada. Saul, entenda, não faça nada até que eu chegue. Saul disse: beleza, Samuel, estou indo para lá. Foi para o acampamento, juntou os soldados, e quando estava lá, passou um dia nada, passaram 2 dias nada, e a palavra diz que o povo começou a pressionar Saul, e era pressão de todo lado. Saul, mesmo sendo rei, era um rei assim meio covarde. E a Bíblia diz que quando Saul começou a ver os soldados voltando para casa, ele se desesperou. Ele disse: não, voltem, eu já tenho uma solução. Samuel está demorando, mas eu mesmo vou oferecer o sacrifício. A Bíblia diz que ele prepara o altar, mesmo sem autorização. Ele faz o sacrifício, mesmo sem autorização. A palavra diz que quando ele está terminando de oferecer o holocausto, Samuel chega. E ele todo desconfiado: ô Samuel, tudo bem? Samuel disse: rapaz, o que foi que você fez? Não, Samuel, você sabe, né? O povo estava me pressionando. A situação estava começando a ficar complicada, porque os soldados estavam debandando tudo para casa. Aí eu fiquei com medo, não aguentei a pressão, e aí eu ofereci sacrifício. A Bíblia diz que o profeta Samuel disse assim para ele: pois hoje, Deus ia confirmar o teu reino e o reino da tua dinastia, da tua família, para sempre. Mas porque você não esperou, Deus está tirando o teu reino e da tua família hoje. Sabe, irmãos, o que na verdade Samuel queria dizer para Saul? Porque você não aguentou a pressão, você está perdendo tudo hoje. Eu quero chamar a tua atenção. Ouça bem o que
que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão perdendo oportunidades de vida, porque não estão aguentando as pressões. Irmãos, quantas pessoas que quando se veem pressionadas, me permitam usar essa expressão, porque é uma expressão comumente usada, espanam para todo lado. Quantas pessoas que quando estão passando por uma adversidade, todo mundo ao redor é afetado. Porque essa pessoa não segura as palavras, essa pessoa não segura a emoção, e às vezes fere pessoas que nem deveriam estar sendo feridas. Isso acontece muito com o marido, viu, marido? Quero dar um recado para vocês, cuidado quando o chefe diz um monte de coisa que você não merecia, e chega em casa você quer descontar na mulher e nos filhos. Quantas vezes isso acontece? Chega em casa quer descontar em quem não tem nada a ver. O sofrimento da pressão do chefe é algo que te incomoda, mas o que você vai escolher fazer à noite em casa é opção sua. Se lá no trabalho você já está com uma dificuldade, imagina se você traz o problema para dentro de casa. Irmãos, muitos trabalhos muitos problemas e sofrimentos só estão mudando de endereço. A pessoa tem um problema, uma dificuldade aqui, mas não quer passar sozinho. Aí pega tudo e leva para dentro de casa e desconta na mulher, nos filhos. Quantas histórias eu conheço de pessoas que diziam assim: pastor, quando eu era pequeno, meu pai chegava em casa já bêbado, porque passava muita dificuldade no trabalho e descontava na gente. Irmãos, a dificuldade e o sofrimento desse homem não justificava fazer isso. Mas eu faço isso porque eu tenho uma vida muito sofrida. Na verdade, você já tem uma vida muito sofrida e está tornando-a pior. Eu tenho uma vida muito corrida, irmãos. Mas está aqui a Léa. A Léa às vezes insiste para eu compartilhar com ela algumas coisas. Insiste. Eu sei que ela não tem nada a ver com as coisas que eu tenho que resolver. Na igreja, com pastores, com tudo que eu estou envolvido. Por que chega em casa eu vou descontar nela? Às vezes até desconto. Ela diz: deixa de nervosismo. Está nervosinho, só falta dizer: vá pescar. Mas é isso que acontece. Tem pessoas que estão querendo justificar o sofrimento com as suas atitudes. Você não tem autorização para isso. Pelo menos na palavra do Senhor, não. Tiago está dizendo: você precisa ter alegria na adversidade. Alegria. É isso que está fazendo você crescer. É isso que está fazendo você crescer. Nosso irmão Valmir tem compartilhado muita coisa da vida dele. O que eu mais ouço o Valmir dizer é o quanto ele tem crescido com todas as adversidades que Deus tem o feito passar. O nosso irmão Valmir é aquele ali. Para quem não conhece. Deus te abençoe, Valmir. Eu fico tão feliz quando eu converso com o Valmir, quando ele compartilha comigo o quanto Deus tem feito ele subir de níveis, com tudo que Deus tem permitido ele passar. E olha, gente, tem sido uma prova atrás da outra. E Deus só tem tornado ele uma pessoa mais elevada todo dia. E glória a Deus por isso. O que é que você faz com o sofrimento? Quando essa força chamada sofrimento te empurra, para onde é que você vai? Pense nisso em nome de Jesus. Essa força chamada sofrimento, ou chamada dor, pode nos guiar para a maturidade e sabedoria, ou para o desespero e alienação. Quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo alienadas, sabe? E querem justificar esse desespero, essa vida desenfreada de angústia, querem justificar pelo sofrimento. Pastor, mas as atitudes que eu tomei foi por causa do sofrimento.
Ah, mas a minha vida hoje é assim porque eu sofri muito. Eu posso te garantir que tem pessoas que eu vou conversar que passaram as mesmas coisas que você, que hoje tem uma vida de vitória, porque escolheram diferente. Ou você escolhe a sabedoria e a maturidade, ou você escolhe o desespero e a amargura. O que é que você quer escolher? Ah, pastor, mas o meu casamento foi muito sofrido. Isso que eu estou passando hoje foi muito sofrimento. As tuas atitudes serão que vão definir a tua vida. Irmãos, o poder do sofrimento é algo inimaginável. O poder do sofrimento é algo impressionante. Quando eu tinha 11 anos, que eu chegava na escola, e eu via todos os meus colegas. Chegava a hora do recreio, tinha um dinheirinho para comprar o lanche no portão da escola. Não tinha cantina na escola, e era vendido ali no portão, pela brechinha ali, pela greta. Uns compravam garrafinha e sonho, e eu via todo mundo sair com a garrafinha e sonho. Eu via outros saírem com um pastelzinho que só tinha soja, né? O pessoal tacava soja em vez de carne moída. Aí, para ficar mais saboroso, aí enchia o pastel de ketchup. E a garotada, imagina, tá querendo saber disso? Um copinho de suco de maracujá. Eu via todos os meus colegas poderem ir lá no portão e comprarem o seu lanche. Quantas vezes eu estava vendo aquilo com o estômago vazio, só com o café da manhã, porque nem almoço tinha em casa. Às vezes, quando eu chegava em casa à noite, Deus tinha providenciado e tinha almoço. Quantas vezes só almocei depois que voltei da escola? Às vezes tinha lanche na escola, às vezes não tinha. Quantas vezes eu olhei aquilo com meus olhozinhos de criança e eu disse, meu Deus, um dia eu vou mudar essa situação. Com 13 anos de idade eu fui sozinho para o Senai. E cheguei lá e pedi, olha, eu quero a inscrição para fazer a minha inscrição para o curso de mecânica. Sabe por quê? Porque quando eu olhava aquela minha situação de sofrimento, eu dizia, eu preciso mudar essa situação. Quantos amigos meus que passaram a mesma coisa que eu, que escolheram uma vida fácil. Escolheram passar por esse sofrimento fazendo escolhas fáceis. E hoje não estão mais nem entre nós. O que é que nós fazemos após o sofrimento? É o que Deus está nos perguntando nessa noite. Que escolha tomamos após as adversidades? A sabedoria e a maturidade? Ou a amargura, reclamação, murmuração? A penúltima coisa que eu quero aprender com a igreja é que os 4 resultados, irmãos, depois das escolhas acertadas, são essas. Depois que nós passamos pelo sofrimento, que escolhemos a direção certa, escolhemos que a direção depois do sofrimento vai ser essa acertada, temos de Deus 4 presentes. Primeiro, perseverança. Depois, maturidade. Depois, integridade. E depois, sabedoria. Tem uma propaganda que está passando na televisão que eu estou gostando dela demais. 2 rapazes descarregando um caminhão. E um branquinho diz assim para o rapaz negro: olha, mandaram mercadoria a mais. Mas na verdade na nota não está dizendo que veio a mais. Eu contei e vi que veio a mais. Vamos ficar para a gente, ninguém vai ficar sabendo. E aquele homem já, não sei se é chefe de família, ele lembra da professora dizendo para ele que ele estava sabendo que estava fazendo errado.
e faz como se fosse um flashback, a memória dele vai lá atrás, no tempo dele de escola, e volta, e ele diz assim: como ninguém fica sabendo? Eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Sabe o que é isso, gente? Integridade. Quando nós passamos pelo sofrimento, Deus nos dá de presente integridade. Sempre eu conto isso quando eu lembro nas minhas pregações. Quando eu entrei no Senai, com 13 anos, teve um dia que tinha um treinamento assim numa sala, tinha acabado o treinamento, tinha dado um intervalo, e eu e mais 2 amigos, a gente entrou na sala. E chegou lá, o pessoal já tinha ido embora e tinha uma bacia assim com biscoitos. Com biscoitos. E aí tinha aquela bacia com biscoito, e eu lembro que tinha um pacotinho assim, de biscoito, não lembro se era Bono, era Negresco, estava lá. Aí ele disse assim para mim: vamos pegar, Zoar? Aí eu disse: não, vou não. Vamos, rapaz, a gente lancha lá. E sabe, você está naquela ali, com os amigos. Ele estava fazendo aquilo para me testar. E eu peguei o biscoito. Quando eu fui saindo, foi Deus que usou aquele cara para mim. Eu fui saindo, fui virando as costas com o biscoito na mão. Ele disse assim: ei, rapaz, você não é crente não? Gente, para que ele disse aquilo? Foi Deus que mandou ele dizer aquilo. Quando ele disse aquilo, eu voltei e botei o biscoito no mesmo lugar. Aí ele disse: ô Zoar, que besteira é essa? Eu disse: na verdade você já disse o que eu sou. Se você quiser pegar agora, eu não vou nem lhe questionar e também não vou comer, mas você já disse o que eu sou. Sabe, irmãos, naquele dia, eu tinha saído de casa sem comer e estava com fome. E isso é sofrimento. Mas eu fiz uma escolha ali. Sabe o que Deus me deu de presente? Integridade. Ah, mas eu comecei a roubar porque eu passei dificuldade. Ah, mas eu roubei porque eu estou passando fome. Quantas pessoas passaram fome e nunca roubaram? Nunca tiraram o que não é seu. É isso que Deus nos dá de presente quando nós escolhemos o certo. Deus nos dá perseverança. E sabe o que eu acho interessante? Eu quero concluir minha palavra dizendo isso. A palavra diz assim no versículo 4: a perseverança deve ter ação completa. Deixa eu te explicar isso. Em outra tradução, na tradução corrigida, diz assim: para que sejamos perfeitos e completos. Na NVI diz assim: a perseverança deve ter ação completa. Sabe o que isso quer dizer? Você não pode se tornar alguém perseverante sem deixar o ciclo se completar. Quantas pessoas que ao primeiro sinal de sofrimento já estão desistindo. A palavra do Senhor está dizendo que a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, eu digo, eu vou permanecer e eu vou até o fim. Tenho certeza que muitas pessoas já disseram isso esse ano. Eu vou permanecer e eu vou até o fim. Amém? Esse é o resultado. O resultado daqueles que sofrem tem que ser esse. Agora olha aqui para o pastor. O resultado só é esse se você fizer a escolha certa da direção. Se você fizer a escolha errada, o resultado não vai ser esse. Se você fizer a escolha errada, eu não sei qual é que vai ser o resultado. Sofrimento todos nós passamos. Lutas, todos os que estão aqui passam ou estão passando hoje ou já passaram. Para você não ficar muito feliz e alegre, vai passar ainda. Só no céu que a gente já vai chegar lá cantando o hino da vitória. Mas aqui até chegar lá é sofrimento, meu irmão. Jesus, Ele disse isso para a gente, para que a gente não ficasse sem paz. Jesus, Ele disse isso para a gente, para que a gente não ficasse sem paz. Ele disse assim: para que vocês tenham paz, eu preciso lembrar vocês, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci
o mundo. O que você vai escolher, meu irmão? Pense nisso. Qual vai ser a sua escolha? Eu quero orar por você em especial, que está passando por muito sofrimento. Alguns sofrimentos que foram opção sua, de escolhas erradas. Outros sofrimentos que não são por opção. Na verdade, Deus está te provando para te elevar de nível. Deus nos permite passar também por sofrimentos. Eu quero orar por você, para que Deus te ajude a fazer escolhas certas após essa provação. Em nome de Jesus, meu Pai. Antes de recebermos a unção com óleo, eu quero te pedir, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que estão sofrendo muito. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero te pedir por esta pessoa que sabe que o sofrimento é resultado de uma escolha errada, ou de sucessivas escolhas erradas. Eu quero te pedir, Senhor, por esta pessoa que tem vivido uma vida sofrida, mas porque o Senhor está testando e amadurecendo-a. Eu quero te pedir também, Senhor. Eu quero te pedir também por essa pessoa que está sofrendo como resultado da vida, como resultado do mundo. A tua palavra diz que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Assim também, Senhor, o sofrimento vem por aqueles que estão perto de Ti e por aqueles que não estão. É resultado de um mundo pecador. A palavra do Senhor diz que através do pecado veio a morte, ou seja, veio o sofrimento, meu Deus. Mas eu quero te pedir, Senhor, por todas essas pessoas, que em nome de Jesus nesta noite possam ter entendido a tua palavra que está nos dizendo, a tua palavra que está declarando para nós que precisamos nos alegrar nas adversidades, porque, Senhor, será através dessa adversidade que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer, que nós vamos prosperar, que nós vamos nos tornar pessoas mais experientes, pessoas, Senhor, que podem aconselhar outras. É através, Senhor, da maturidade.